Boa tarde. Está no ar o programa Casos e Descasos, com a presença do doutor Rafael, que é o apresentador, né? E o engenheiro e presidente do sindicato, doutor Raimundo Ângelo. Boa tarde a todos. Está nos Muito boa ouvindo, tarde. Escuto bem. Vocês me ouvem? Sim, ouvindo bem. Ótimo. Vamos lá. Muito boa tarde. Eu sou o Dr. Rafael Fernandes, advogado especialista em acidente de trabalho, saúde do trabalhador. E hoje temos a presença aqui, para brilhantar esse programa, o Salvador, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e Imobiliário de Brasília. Muito boa tarde, Salvador. Tudo bem? Doutor Rafael, muito boa tarde. Satisfação, a emoção estar aqui presente nesse programa. Prazer é todo nosso. Muito obrigado por ter aceito esse convite, viu? Estamos aí para contribuir, bater um Hoje papo. nós vamos falar sobre alguns temas. Ótimo, vamos lá. Hoje vamos falar sobre alguns temas, tá? Envolvendo os trabalhadores da construção civil. Eu sei que isso tem uma história muito bonita, até chegar à presidência do sindicato, e é um grande conhecedor da categoria. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se você me permitir, podemos falar hoje sobre subnotificação em relação à CAT, podemos falar sobre direito de recusa do trabalhador, que a maioria nunca ouviu falar, fornecimento de EPIs, vamos falar de EPC também, e sobre trabalho em altura. Nós temos diversos temas. Eu não sei se nós conseguiremos hoje dar conta de tudo isso. Conforme for, vamos criar uma outra ocasião para tentarmos esgotar tudo isso aqui. Porque o objetivo do programa é levar informação ao trabalhador para que ele não se acidente, para que ele não desenvolva doença ocupacional, que ele entenda os seus direitos, para que ele volte para casa conforme ele saiu, inteiro. Bem, esse é o nosso objetivo. E eu fiz uma pesquisa hoje, me chamou muita atenção algumas informações. Eu queria começar falando dela, se me permitir. Eu verifiquei aqui que em 2023 foram 20.224 afastamentos previdenciários envolvendo essa categoria. Ok? Me escuta bem? Sim, perfeito. E verifiquei também que mais de 450 trabalhadores da construção civil morrem a cada ano no Brasil. E que de 2006 nós tínhamos um percentual de 10,1 e saltou em 2013 para um percentual de 16,5. E verifiquei também que nós estamos falando de uma categoria que tem em torno de 2,5 milhões de trabalhadores no mercado. Provavelmente alguns no parte informal e outra informal. Esses números são pequenos diante da possibilidade de acidente de trabalho dessa categoria, que é enorme, envolvendo questões de queda em altura, cortes e lacerações, a questão de choques elétricos. Então, tem diversos problemas com essa categoria envolvendo acidente de trabalho. E esse número aqui de 20.224, com certeza não corresponde com a realidade. Diante do tamanho dos trabalhadores, diante de tantos riscos no ambiente de trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouco, se possível for, sobre essa questão da subnotificação dessa categoria em relação à emissão da CAT, tanto para acidente de trabalho quanto para a doença ocupacional. O que o senhor tem para nos informar aqui, nos dizer, por favor? Passo a palavra. Perfeito, doutor Rafael. Primeiramente, queria aqui agradecer a oportunidade, né? Raimundo Salvador, estou atualmente como presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Imobiliária de Brasília, o Sticomb Brasília, né? E essa questão da subnotificação a gente tem trabalhado muito aqui no Distrito Federal. Nós temos aí uma base de representação
que acreditamos que está em torno de 100 mil trabalhadores formalizados e mais outros tantos informais que a gente até perde o controle. E temos feito um trabalho muito profícuo, muito acirrado com relação às subnotificações. Eu tenho dados que a gente pega no sindicato com relação à questão da emissão das CATs e com relação a números de acidentes, né? Os seus dados são dados no âmbito nacional e os dados mais com relação à questão do levantamento do INSS. Os dados nossos aqui mostram que a gente teve notificado no Distrito Federal com relação a acidentes em 2022, 5 óbitos e mais 14 acidentes com lesões que nós tivemos notícia e que recebemos as CATs desses acidentes, totalizando 19 acidentes. 2023, nós tivemos 5 óbitos e mais 22 acidentes com lesões, totalizando 27 acidentes. Agora, em 2024, nós já tivemos aí 4 acidentes fatais e mais 34 acidentes com lesões, totalizando 38. A gente tem aí vários parceiros por meio do governo federal, Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho, por meio do G3010, que são parceiros, e que a gente vem aí há muito orientando os empregadores, os trabalhadores, esse tripé que é super importante para que a gente crie aí uma cultura de prevenção, para que a gente consiga reduzir os acidentes típicos, tanto lesões quanto fatais, os acidentes relacionados às doenças ocupacionais. Então, esse trabalho a gente tem feito, um trabalho de orientação. Então, para os trabalhadores, é super importante que, ao sofrer qualquer acidente, exija do seu empregador a emissão da CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. E as empresas também têm essa obrigação. Nós temos a nossa legislação, como o doutor Rafael mesmo sabe, por meio da Lei 8.213, lá nos seus artigos, trata da obrigatoriedade da emissão, da obrigatoriedade de entrega de cópia para o trabalhador, para o sindicato e para os entes governamentais. Nós conseguimos agora, no passado também, na nossa Convenção Coletiva de Trabalho, a inserção de uma cláusula que obriga as empresas a encaminharem uma cópia da comunicação do acidente de trabalho, a CAT, também para o sindicato. Para quê? Para que a gente fique sabendo a quantidade real de acidentes e consigamos criar aí políticas públicas, conjuntamente com empregadores e o Estado, né, o governo, para que a gente consiga reduzir esses números de acidentes. Então, isso é fundamental. Esse ano a gente já teve aí um avanço nessas comunicações, a gente chegou a notificar várias empresas, especialmente as empresas maiores aqui do Distrito Federal, orientando no sentido de enviar a CAT para o sindicato. Temos, inclusive, feito notificações ao INSS para que cumpra a Lei 8.213 e faça, até, se for o caso, multar essas empresas que não estão cumprindo essa determinação. Então, é um trabalho profícuo que a gente tem feito no sentido de melhorarmos isso e de trazer aí essa segurança no aspecto dos acidentes típicos e das doenças relacionadas ao trabalho. Ok. Uma pergunta que eu vou fazer para o senhor. O senhor falou de 2022 para 2024, em torno de 100 acidentes de trabalho, mais ou menos. Me escuta bem? Escuto, tá tranquilo. Desses 100, ótimo. Desses 100 acidentes de trabalho, eu sei que eu fiz uma pesquisa nacional. Só está passando uns dados da área de atuação do sindicato. Perfeito. Seria Brasília, né? Federal. Eu não sei se pega os arredores. Não sei. Desses 100 acidentes de trabalho, desses 2 anos, o senhor, por acaso, tem os dados aí de quantos o empregador emitiu a CAT? Nós sabemos que a emissão da CAT é uma obrigação do empregador. Nós sabemos disso. Tá? Que é um dever do empregador, não é um favor que ele está fazendo para ninguém. Eu bato isso aqui com diversas empresas, bancos, uma constância porque normalmente não emitem a CAT. E pelo número que eu tenho aqui, me causou até uma certa surpresa ouvir a fala do presidente, mas eu quero a confirmação.
eles estão emitindo as CATs, no caso, sem acidentes aqui que o senhor falou, o empregador está emitindo a CAT? De forma correta? Esses casos que eu citei, todos eles com emissão de CAT. Ocorre que muitos deles as empresas emitem, mas elas não encaminham a cópia para o sindicato. Então, os nossos dados eles se tornam diferentes dos dados que são levantados estatisticamente pelo INSS, pelo próprio Ministério do Trabalho, entendeu? Então, esses dados que eu passo são os dados que a gente recebeu as CATs na entidade sindical, né? E os dados que você está passando são dados reais, né? Os nossos dados são os dados daquelas CATs que a gente recebeu na entidade sindical. Por isso é que a gente luta para que 100% das CATs emitidas sejam encaminhadas a cópia para a entidade sindical. Por quê? Para isso facilitar justamente essa criação dessas políticas públicas e a gente tenha noção, dentro dos nossos comitês, dentro dos nossos grupos, de quais as principais causas de acidentes. E daí, então, a busca, tanto por parte dos representantes de trabalhadores, de empregadores, como por parte do governo, de políticas de combate, de criação de cultura no combate a esses acidentes e essas questões de doenças relacionadas ao trabalho. O trabalho do sindicato, do presidente, demais da diretoria, tem surtido efeito em relação à emissão da CAT. Eu fico muito satisfeito de ouvir isso, porque é um fato totalmente isolado dentro de alguns outros sindicatos que eu ouço e de outras categorias, entendeu? Ainda mais sabendo em relação do risco altíssimo, que parece que o trabalhador da construção ele tem 2 vezes mais chance de vir a falecer do que qualquer outro trabalhador do outro setor. Então, é um risco extremamente elevado que precisa realmente ter uma atenção diferenciada. E a CAT é fundamental na garantia dos direitos desse trabalhador, além da questão do estudo, estatísticas, questão de estudo de riscos ambientais, etc. e tal, que o presidente tem grande conhecimento no assunto. Então, superada essa parte, subnotificações praticamente não existe, então, nessa parte da atuação do Sindicato de Brasília, não existe praticamente subnotificação, porque já que o empregador está emitindo todas as CATs, correto? Foi isso que eu entendi. Estou certo? Não, doutor Rafael, nós temos um índice de subnotificações, né? O que eu mencionei é que esses casos que a gente registra, todos eles são de CATs que a gente recebe. Não queremos aqui dizer que condiz com a realidade total. E aí é salutar, a gente ressaltar que temos aí na nossa indústria uma informalidade enorme. E essa informalidade traz um descontrole, até mesmo do sindicato. Muitos trabalhadores estão dentro dos seus locais de trabalho, dentro das obras, e que às vezes não sabemos nem notícia. Por quê? Porque ele não aparece nas estatísticas, porque é um trabalhador que está lá de forma, que está lá informalmente, sem nenhum registro, sem nenhuma garantia, sem nada. Então, essa questão, na nossa categoria, e acredito que em outras, é super relevante que haja um combate por parte do Estado, especialmente nas notificações, nas fiscalizações, que haja um maior engajamento das próprias empresas, especialmente nas empresas maiores da área da construção, que terceirizam muitas etapas da obra, né, que façam um controle rigoroso desses trabalhadores terceirizados, para que a gente combata essa informalidade, né, e, consequentemente, a gente consiga trazer um número mais real desses acidentes. Então, muitos acidentes que a gente tem nos nossos locais, se a gente não tiver alguma denúncia, a gente não fica nem sabendo, às vezes até óbito mesmo, entendeu? Então, esse número que a gente passou, o número que a gente tem de CATs, de comunicações que chegam até a entidade sindical, mas temos outros tantos que não chegam até a gente. Essa questão do informal, da informalidade, eu sei da dificuldade, eu entendo. Mas a questão do formal, se o formal está chegando. Em primeiro lugar, nossa legislação em relação à CAT é totalmente falha, né? Ela deixa vários buracos, vários aspectos, eu estudo isso constantemente no judiciário aqui,
a minha atividade como advogado, especialista em acidente de trabalho, e eu vejo uma legislação frágil de que muitos trabalhadores driblam essa legislação. Eles alegam o seguinte: eu não faço, mas o outro faz. Eu não emito, mas o trabalhador pode levar o seu médico particular, pode levar o sindicato, pode levar uma autoridade pública e pode emitir, mas eu não emiti, mas ele emite. Isso eu ouço direto aqui, eu vejo direto. Inclusive o judiciário, muitas vezes, acompanha essas teses aqui. Então, por isso que eu falo que a legislação é falha e nesses pontos. E eu acredito, respeito a opinião, Salvador, eu acredito que essas subnotificações peguem também o pessoal da formalidade. Eu sei que da informalidade é muito mais fácil, mas da formalidade eu acredito que também isso aconteça. Mas é algo que o sindicato deve combater de fato, e eu também, como advogado e como apresentador aqui do programa, fica a minha opinião em relação a essa falha dessa legislação em relação à CAT. Vamos falar agora. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto ou está superado? Sim, seguir? sim. Eu também complemento que acho que é uma responsabilidade de toda a nossa sociedade, sobretudo dos nossos trabalhadores, dos nossos empregadores, para que levem esse tema com bastante relevância, né? Para que a gente consiga ter dados mais reais. Ótimo. O trabalhador que está nos escutando hoje, ou do gravado futuramente, ele tem que entender que se ele sofreu um acidente de trabalho, ele tem que ter o direito a cuidar da sua saúde, um médico de imediato, emissão da CAT até 24 horas, em caso de óbito, no mesmo dia, na mesma hora. E saber que a emissão da CAT, a CAT é comunicação de acidente de trabalho, para quem não conhece, que está nos ouvindo de casa. Essa comunicação de acidente de trabalho, ela é como se fosse, como eu falo aqui, ela é uma certidão de nascimento do acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional desenvolvida. Então, a importância da comunicação de acidente de trabalho para o trabalhador acidentado, ela é primordial. É a mesma coisa que nascer um bebê, fazendo metaforicamente, ninguém vai buscar no cartório a certidão de nascimento. O bebê não vai ter um nome, não tem pai, não tem mãe. A CAT vai dizer onde foi o acidente, quando que ocorreu, qual foi o horário, qual foi o objeto que causou o acidente, quem foi que emitiu a CAT, porque o judiciário ele coloca na balança, a CAT emitida pelo empregador tem um peso. A CAT emitida pelo sindicato, pelo médico particular, tem outro peso. Eu vejo constantemente aqui nos processos judiciais o perito questionando que a CAT não foi emitida pelo empregador, e sim por terceiros, como se não valesse nada. Sendo emitido por outros. Então, realmente, o trabalhador tem que entender, e com o auxílio do sindicato, com certeza, que é primordial a emissão da comunicação de acidente de trabalho por parte do empregador, que tem obrigação e para que ele possa ter seus direitos garantidos futuramente e ter todo um aparato dele, do empregador. Vamos falar do direito de recusa? Bastante interessante. O direito de recusa que está previsto agora na NR1, né? Se eu não me engano, a partir de março de 2024, né? Fizeram essa inclusão, puxaram da NR31, se eu não me engano, isso? E mudando duas palavrinhas. Isso. Não é isso? Mudando duas palavrinhas. Isso. Isso. Está na NR1, que fala sobre os riscos do ambiente, né, do trabalho, e a recusa do trabalhador diante daqueles riscos, e fala, usa duas palavrinhas, que eu não me recordo, ele deixa de forma subjetiva, mas essa não é a importância. Não, eu quero direto ao ponto, que é o seguinte: a maioria dos trabalhadores brasileiros, seja qual for a categoria, deve ser também acontecer isso na Constituição Civil. Eles não têm conhecimento dos riscos ambientais que eles estão expostos, principalmente quando eles começam a trabalhar. Eles não têm noção dos riscos. Eles não têm noção de... eles querem trabalhar e ganhar o leite, o pão de cada dia. Eu entendo isso também. E eu quero saber se, por acaso, o trabalhador da Constituição Civil
tem noção desse direito de recusa. Ele virar e falar para o trabalhador, o empregador dele, olha, eu estou enxergando nesse ambiente, falta um equipamento certo, e aqui eu posso me machucar, ou terceiros podem se machucar, podem perder a vida, falta uma tela de proteção, falta uma rede aqui, não tem como trabalhar num ambiente desse, portanto, eu estou me recusando a trabalhar hoje até que isso seja resolvido e não vou trabalhar. Isso acontece com os trabalhadores da categoria que o senhor representa? Doutor Rafael, eu tenho aí, estou no sindicato efetivamente desde 2010, já partindo aí para quase 15 anos de sindicato. Eu nunca ouvi falar em direito de recusa de algum trabalhador exercer o direito de recusa no seu ambiente de trabalho. Praticamente a gente não ouvia falar nesse termo, nesse princípio que já é bem antigo no nosso ordenamento jurídico, né? Nós tivemos aí essa alteração recente, mas ele já existe há algum tempo. Eu acho que é importante a gente trazer inicialmente a questão do EPC, do EPI, para que a gente entre no entendimento do direito de recusa, né? Nós temos no Brasil como regra a utilização das medidas coletivas, que são os equipamentos de proteção coletiva que a gente conhece comumente como EPC. Se essas medidas coletivas não forem suficientes para eliminar os riscos ou para reduzir esses riscos, entra-se com as medidas individuais, que são os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Então, é importante que fique claro para o nosso ouvinte, para o nosso trabalhador, que ele tem que ter essas duas medidas inicialmente, para que a gente consiga proteger o máximo possível aquele ambiente de trabalho. Nós temos agora, com a criação especialmente da NR1, como sendo uma norma geral, que traz toda a regulação das demais normas, ou a maioria das suas regulações, a criação do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que foi substituindo aí o PPRA, o PCMSO, para algumas funções, especialmente para dentro da construção civil, e que a gente entende que trouxe um avanço significativo, especialmente para que a gente divulgue com maior afinco o direito de recusa desse trabalhador. Até então, nós não tínhamos, assim, uma divulgação tão grande com relação a isso. Nós alertando os trabalhadores acerca desse direito de recusa. Nós temos também um instituto dentro dos locais de trabalho que é valiosíssimo, que são as CIPAs, as Comissões Internas de Acidente de Trabalho, que agora, a partir de 2022, com a criação da lei, inseriu também o assédio moral e sexual como atributo da CIPA. E essa CIPA, ela tem uma participação fundamental para que a gente consiga propagar, para que a gente consiga trazer para dentro do chão das obras dos locais de trabalho essa boa nova, que já é antiga, né, diga-se de passagem, de que o trabalhador pode sim se recusar a fazer o seu trabalho num local que lhe traga um grave e iminente risco. E os membros da CIPA, eles têm como fazer essa identificação o rápido possível, juntamente com o pessoal do SESMIT e dos locais de trabalho, técnico de segurança, engenheiro de segurança, e proteger esses trabalhadores. O trabalhador ainda tem muito medo, infelizmente ele ainda é amordaçado, ele ainda não tem o direito de trazer as suas opiniões ou de trazer as suas contribuições para que esse ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho mais equilibrado, mais saudável, mais seguro, mais decente. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande nisso ainda, sobretudo e especialmente na nossa indústria da construção. O trabalhador, ele ainda é submisso, ele ainda é subalterno aos seus superiores. Com isso, o direito de recusa, ele fica muito difícil, ele fica suplantado a uma outra ordem. Entendemos que a CIPA tem uma participação fundamental para que a gente consiga trazer esse direito de recusa com maior segurança para os nossos trabalhadores, consequentemente preservando a sua integridade física, preservando a sua vida. Nós trouxemos agora como pioneirismo para o Brasil, ano passado, dentro da nossa Convenção Coletiva de Trabalho,
a possibilidade dos sindicatos organizarem os encontros dos cipeiros para debatermos como é que seria a atuação desse cipeiro. E aí, amanhã, aqui no Distrito Federal, a partir das 13h30, na sede do Sinduscondef, que é o Sindicato das Indústrias, o Sindicato Patronal, nós estamos promovendo o primeiro encontro de cipeiros do Distrito Federal, levando os cipeiros, levando os técnicos de segurança. Nós iremos debater lá relações humanas, relações interpessoais e falarmos da legislação, né? Então, é super importante que a gente tenha aí uma maior... que a gente tenha a CIPA com a maior representatividade nos seus locais de trabalho. Para quê? Para que a gente consiga dar voz àquele trabalhador. E o cipeiro, na legislação, ele tem estabilidade. Estabilidade não é para que eu não possa perder o emprego ou para que eu consiga fazer o que eu bem quiser dentro do local de trabalho. Estabilidade é para ser a voz do trabalhador. É igual o dirigente sindical. Por que o dirigente sindical laboral ele tem estabilidade? Para representar o seu trabalhador com altivez, para que ele não olhe para o patrão de cabeça baixa e ele consiga verdadeiramente trazer para os ambientes esse equilíbrio. A gente prega o equilíbrio. Não adianta, eu e o patrão não consigo ir embora sozinho sem olhar para os meus trabalhadores que eu vou me perder. Da mesma forma, os trabalhadores não conseguem andar sozinhos sem ter o seu patrão do lado. Então, por que não darmos as mãos para que a gente consiga trazer para os nossos ambientes de trabalho um ambiente seguro, saudável, decente e, consequentemente, consigamos de reduzir esses números de acidente de trabalho. Eu fico muito preocupado com uma empresa, como um empresário, que ele esconde um acidente na sua obra. Para mim, ele não tem muita vida útil como na vida empresarial, porque ele está enganando a si, está enganando o seu trabalhador e está enganando a sociedade brasileira. Então, eu entendo dessa forma, nós procuramos fazer aqui no Distrito Federal um trabalho de equilíbrio, se colocando verdadeiramente entre os trabalhadores e as empresas, para que a gente tenha uma relação saudável, segura e decente entre esses dois entes. Perfeito. O senhor falou que vai ter um congresso, uma palestra de cipeiro. Qual a data que o senhor falou? Amanhã, a partir das 13h30, lá no CIA Trecho 2, na sede do Sinduscondef, que é o Sindicato Patronal. Este encontro ele está previsto lá na nossa Convenção Coletiva de Trabalho da Construção Civil do Distrito Federal, para que a gente consiga dar maior voz, maior equilíbrio a esses cipeiros. Então, nós estamos levando das empresas maiores aí, o representante do empregador, que é o presidente da CIPA, e o representante dos trabalhadores, que é o vice-presidente da CIPA, justamente para nós trazermos essa paridade de força. A CIPA ela é paritária, assim como é paritária várias relações de trabalho no Brasil, algumas tripartite, porque temos a participação do governo, mas muitas delas é paritária, porque tem que ter a representação dos trabalhadores e a representação empresarial, para que a gente consiga justamente traçar esse debate com maior equilíbrio e com maior transparência. Se fosse uma data mais à frente, eu até pediria autorização para o nosso programa cobrir esse evento, entrevistando as pessoas. Mas como é amanhã, ficou muito em cima. Mas ano que vem nós no próximo, o senhor formaliza o convite, mas vamos lá. Eu vou falar sobre minha opinião em relação ao que o senhor falou. Eu atuo na área de acidente de trabalho, faço esse ano 30 anos. 30 anos atuando como acidente de trabalho, como advogado. Eu já vi de quase tudo, diversas categorias. Cegueira, surdez, paraplegia, óbito, doenças ocupacionais das mais diversas possíveis. Câncer ocupacional, eu já vi de tudo. Nós temos um número que me preocupa por demais, que eu acho vergonhoso. Nosso número de acidente de trabalho no Brasil é uma vergonha. Eu tenho um número aqui, a cada 100 mil brasileiros, 5... Eu estou na dúvida se são 5 que falecem, 5 sofrem acidente. Tá? Com esse dado que eu estou na dúvida agora. E na Inglaterra, é meio a cada 100 mil. Olha o disparate. Meio para 100 mil. Foi igual a uma entrevista que eu vi há alguns dias, perguntando uma trabalhadora, uma colaboradora de uma fábrica, de uma indústria,
quantos acidentes de trabalho que ela achava que seria razoável por ano, aceitável. Como Aham. se... Qual o número que achava? Ela parou para pensar, ela falou assim, 30. 30 ou 36 que ela falou. Aí a repórter passou o rádio, ela falou 30. Aí vieram caminhando 30 funcionários. Inclusive a filha dela na frente. Aí ela começou a chorar, ou seja, o acidente de trabalho é aceitável? 30, sua filha está lá na Realmente. frente. 30 pode ser O estado acidente de no trabalho, o acidente de trabalho não é aceitável, não é normal, é anormal. Ninguém pode achar que a pessoa que sai para trabalhar, para ganhar seu sustento, que ele pode sofrer um acidente. A gente fala muito em insalubridade, periculosidade, agora vamos começar a falar em penosidade, em adicional de horas extras. Nós criamos no Brasil uma forma de monetizar o risco. Não podemos Sim, monetizar o risco e aceitar o risco. Eu sei que nós temos um aparato legislativo, seja legislação federal, norma constitucional, seja através de normas regulamentadoras, muito bonitas, mas que na prática não condizem com o resultado real. Porque eu tenho aqui, sim. ó, vamos lá, a cada 51 segundos no Brasil ocorre um acidente de trabalho. Tá? Enquanto nós estamos aqui falando durante meia hora, podemos falar que já ocorreram para lá de 30 a 40 acidentes de trabalho no Brasil. Isso mesmo. Tá? E isso é um número vergonhoso. Eu tenho vergonha de falar isso, mas meu objetivo é alertar. 600 mil acidentes cadastrados oficiais ano passado no INSS. Isso, não estou falando de dados oficiais, fora o subnotificado, que eu acredito que seja 2 vezes mais. Sim, Então, os números são grandes, por mais que existam normas regulamentadoras, exista legislação, eu tenho uma certeza que o trabalhador, o empregador brasileiro, ele realmente, alguns pecam nisso, ou muitos pecam em relação ao cuidado com a saúde do trabalhador. E comissão de CAT, nem se fala, eu vejo todos os dias, não emitem CAT na sua maioria, quem vai emitir é o sindicato, que vai proteger realmente o trabalhador, e isso é muito lamentável. Então, realmente, eu fico indignado, desculpe o meu ativismo, porque realmente todo dia eu ouço comungamos desse chorar. ativismo. Comungamos disso, porque eu ouço eu falar em suicídio, tem casos de suicídio também no escritório, e com diversas categorias e muito mais. Agora, tirando meu desabafo, eu queria te perguntar uma coisa, que é conhecimento dos riscos. Eu acho que conhecimento, a informação é tudo, entendeu? Eu acho que o trabalhador que tem conhecimento, tem direito, tem noção dos seus direitos, tem essas informações, eles sobrevivem com mais facilidade. Eles podem voltar para casa de forma mais sadia, de forma íntegra, conforme eles entraram no trabalho. O senhor acha que a CIPA ou outro mecanismo de segurança, engenharia do trabalho, dão esse conhecimento a esse trabalhador formal, o trabalhador formal que nós estamos falando, que é ligado à CIPA, dos riscos do ambiente de trabalho? Eu paro para pensar sobre isso. Por que eu falo isso? Porque eu acho que os trabalhadores não têm conhecimento. Eu, por exemplo, eu moro no edifício aqui, na minha região, e tem um grande prédio sendo construído ao lado do meu prédio. E da minha janela eu vi a obra desde o início, desde a escavação até as estruturas subindo. Eu via, eu estou falando de uma grande empresa de construção civil, tá? Não estou falando de pequena, não, estou falando de gigante. Eu via a grua passando com as ferragens, deslocando as ferragens, e o trabalhador passando embaixo. Ah, mas ele está de capacete, ele está com EPI. Para que EPI? Vai cair, se cair na cabeça dele? Que se ficar 2 toneladas na cabeça? Então, por isso que eu me faço essa pergunta. Existe treinamento
desses trabalhadores para atuar num canteiro de obras? O senhor sabe me dizer isso, Salvador, por favor? Doutor Rafael, a gente tem feito um trabalho aí muito grande de evolução, inclusive a gente já tem algumas ou várias empresas que estão com consciência maior, mas ainda precisamos avançar muito, né? O capital, o empresário em si, ele tem muitas defesas. Eu gosto de falar que ele está sempre à frente e verdadeiramente está buscando mecanismo para melhorar sua lucratividade, seu produto, mas a gente ainda esquece um pouco dessa questão de andar junto com a minha mão de obra. A mão de obra ela ainda fica muito atrás, né? Eu também gosto de falar que há um vácuo muito grande entre a nossa legislação e a prática do chão do local de trabalhar isso com muito afinco, sobretudo o judiciário e o legislativo, para aproximarmos isso. Enquanto nós não aproximarmos isso, nós vamos viver aí meio que um mundo fora da nossa realidade, quando eu falo do mundo do trabalho. A gente tem a NR18, a gente tem buscado aperfeiçoar muito essa NR18. A NR18 ela é específica para a indústria da construção. E lá dentro da NR18, ela já traz essa questão de treinamento. Agora a gente tem na NR1 também um reforço acerca disso. Então, a gente monitora todos os trabalhadores admitidos na indústria da construção civil têm que passar por esse treinamento inicial para ter uma ideia mínima do que é um EPI, do que é um EPC, um mínimo de como se dará o seu trabalho. É tanto que tem uma parte desse treinamento que é prático lá dentro do local de trabalho. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito essa questão do negacionismo, não sei se a palavra é essa, né? Do empresário que ele ainda quer o lucro pelo lucro, independentemente do que ele tenha que fazer. E isso a gente julga que é muito ruim, né? A CIPA tem essa conotação de trazer uma maior informação do trabalhador, de trazer o melhor entendimento dele sobre esse mundo do trabalho. Mas a gente ainda tem as empresas ainda têm uma resistência muito grande de entender o papel da CIPA dentro dos locais de trabalho. A gente tem tido dificuldade enorme, temos buscado estar presente em todas as eleições de CIPA para acompanhar, para ver a lisura, para nos colocarmos ao lado dos cipeiros, para que a gente consiga buscar esse equilíbrio, e dos cipeiros, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, né? Então, tudo isso, se a gente colocar aí um vácuo menor entre a nossa legislação, entre o cumprimento dessa legislação por parte dos empregadores, das empresas, bem como por parte do trabalhador. Tem muitos trabalhadores que a gente ainda tem uma resistência enorme na utilização das regras, dos procedimentos. E isso, quando acontece, essa regra ela é muito nociva, porque provavelmente ela vai se transformar em um acidente grave, um acidente fatal. A gente tem visto a grande maioria dos acidentes graves e fatais é uma conjunção de erros, às vezes por parte do trabalhador e erro muito grave por parte das empresas, porque a empresa tem que treinar o trabalhador, tem que acompanhar, tem que buscar o tempo todo estar fazendo diálogos sobre segurança e saúde para relembrar esse trabalhador da importância da utilização dos equipamentos, tanto os EPCs quanto os EPIs, das regras de procedimento, e aí a gente tem aí alguns gargalos, por exemplo, trabalho em altura, tem regras próprias na NR35, que todos os trabalhadores têm que cumprir, que todos os empregadores têm que cumprir, a NR10, que trata de eletricidade, que é outro tema traumático, que tem tirado aí a vida de vários trabalhadores, tem causado acidentes gravíssimos com aquele que tem lesões. Então, que também tem regras específicas para todos os procedimentos, né? Além de outras normas que estão afetas, NBRs e tudo mais. Então, a gente ainda percebe que há uma certa resistência. Nós pregamos, né? Pregamos aí todos os nossos locais empresariais e trabalhadores que o sonho nosso, enquanto prevencionistas, né? De acidentes de trabalho, de doenças relacionadas ao trabalho, que nós queríamos que os projetos de segurança e saúde no trabalho, a gestão de segurança e saúde no trabalho, olha a pretensão, viu?
tivesse o mesmo patamar de importância que tem o projeto de execução da obra, né? O projeto executivo, o projeto de elétrica, o projeto de hidráulica. Nós não damos super importância e ele tem que ser executado nos mínimos detalhes para que aquela construção saia com perfeição, para que o produto saia com qualidade. Por que os projetos relacionados à segurança e saúde, à gestão de segurança e saúde, não pode ter o mesmo patamar de igualdade? A gente procura muito pregar para as empresas que segurança e saúde não é gasto, é investimento. Você vai ter uma lucratividade maior no local de trabalho, numa obra, em que eu não tenha acidente de trabalho, em que eu não tenha, e que eu tenha esse trabalhador respeitado, com a sua saúde. A gente não tem dúvida que essa fórmula ela é de sucesso, né? A gente tem visto aí algumas empresas que se perdem, começa a ter muito acidente, começa a ter muitas indenizações e do nada a empresa simplesmente quebra e sai do mercado de trabalho ou faz outras coisas. Então a gente não tem dúvida que esse caminhar junto, passo a passo ali, cada qual dentro do seu papel, ele é fundamental para que a gente consiga reduzir esse vácuo legislativo para o mundo real, lá no chão dos locais de trabalho, no chão das obras. Eu concordo, e eu vou responder a indagação e o pensamento do presidente, com todo respeito. Por que o empregador não age com tanta lisura e respeito ao trabalhador como ele age com seus projetos? A importância do projeto de ele erguer o espigão dele, do produto comercial dele, do objeto comercial dele, da estrutura da empresa dele. E por que ele não foca também no auxílio ao trabalhador, nos cuidados ao trabalhador? Sabe qual é o meu pensamento? Ele não foca porque a morte, a amputação, a paraplegia, seja doença mental, para muitos não importa, não tem empatia. O Brasil acostumou a monetizar o risco. O Brasil virou um costume nós monetizarmos o risco e achar que sofrer acidente de trabalho é normal, é tolerável. O acidente de trabalho não é tolerável. Porque aquela mãe, aquela esposa, ou aquele marido, ou aqueles filhos, aqueles netos, vão sentir falta daquele ente. Agora, eu quero saber desses 15 trabalhadores que faleceram em 2022 a 2024, segundo os dados que chegaram no sindicato, fora dos outros subnotificados, se eu levar essas 15 famílias para a porta de cada empregador, de cada diretor de uma empresa dessa, ir lá chorar para falar o quanto faz falta aquele ente, entendeu? Ou aquele que está em cima de uma maca, em cima de um hospital, mesa de um leito de hospital, uma cadeira de rodas, chegar nele e falar: eu entrei bem, olha como é que eu estou hoje. Estou assim por quê? Porque não tinha um EPC, porque não tinha um EPI, porque o meu colega lá, que não foi treinado direito, deixou cair um objeto, caiu o tipo de coisa que eu não aceito. Eu vi os números da construção civil. Isso me assustou por demais. Me assustou por demais. Falar que 400... É muito elevado. 450 trabalhadores da construção civil morrem a cada ano no Brasil, são números gigantes. Isso, dados oficiais. Extraoficial deve ser 3 vezes mais. Então, fica aqui também meu desabafo. Eu sei que é um ambiente hostil, um ambiente extremamente hostil em diversos pontos, de queda de altura, de acidente com eletricidade, de cortes, lacerações, soterramento. Eu já vi vídeos absurdos de soterramento sem escora, coisa que até uma sobrinha minha de 6 anos, brincando na praia, cavando, vai saber que tem que escorar, que a água vai bater e vai levar tudo. Coisa infantil. E realmente esses empregadores, salvo suas exceções, que são bons empregadores, têm que realmente ter o seu negócio
fechado, porque muitos deles são fábricas de acidentes de trabalho e de mortes no Brasil. E por mais que exista toda essa legislação, o judiciário talvez não dê conta para botar no lugar tanta gente, tantos empregadores ruins que nós temos, e o nosso trabalhador precisa ser protegido. E os trabalhadores que também pecam, fazem errado, vão de contra a CIBA, vão de contra seus ensinamentos, vacilam, podendo causar acidente de trabalho nos outros, precisam também puxar a orelha desses. Sim. Não podem fazer, aí cabe o empregador a dar advertência, punir ou demitir por justa causa. Até mesmo para servir de lição para os outros, para que não aconteça acidentes graves com os outros. Não é isso? Isso mesmo, doutor Rafael. Eu trouxe alguns números aqui mais, que nós vamos deixar para uma outra ocasião, porque acho que o nosso tempo está no limite. Depois o nosso pessoal da rádio vai dizer. Passou muito rápido, porque a entrevista é maravilhosa, com a figura ilustre aqui presente, abrilhantando. Aqui na construção civil, o número de acidentes de trabalho com morte só fica atrás, me parece, em relação ao pessoal de transporte rodoviário de cargas. Primeiro, parece que o pessoal de transporte rodoviário de carga. Depois vem da construção civil. Então, nós estamos falando de uma categoria que merece toda uma importância, toda uma dedicação para realmente diminuir esses acidentes. E eu trouxe aqui os números, dentro da construção civil, em termos de percentual. Queda de altura, 36%. Parece que é o campeão de acidente de trabalho. Esse é. Não é isso? Campeão de acidente de trabalho. Queda de altura. Agora, nós vamos falar sobre isso em outra ocasião, sobre cada ponto desse. Segundo lugar, impacto pessoa-objeto. Deve ser objetos caindo, a pessoas deslizando, caindo no chão, 18,7%. Que a gente gosta de colocar esses dois itens juntos, né? Tu coloca os dois itens juntos. Tá. Juntos, porque é queda de pessoas ou de materiais, ou de objetos sobre pessoas, né? Eu separei a queda do mesmo... Eu separei a queda do mesmo nível. Então, essa queda pessoa-objeto deve ser algum deslocamento de objeto batendo na pessoa. Depois vem veículo de transporte, 13,2. Depois vem queda do mesmo nível, pessoa caindo do mesmo nível, 8,79. Depois vem máquinas e equipamentos, 7,69%. E dessas lesões, nós temos lesões no dedo, 20,8%. No pé, 12%. Na mão, 6,17%. Na perna, 4,98%. E no joelho, 4,5%. Todas essas lesões, de acordo com se nós falarmos de amputações ou traumas consolidados, virando sequela, são todas lesões incapacitantes. Essas lesões incapacitantes, de fato, vão excluir esses trabalhadores do mercado de trabalho, que é a preocupação maior. Não é? Mas o INSS paga. Não, o INSS não, pode pagar porque é uma questão de contraprestação. A questão é saber se... exatamente isso, pelo próprio empregado, por nós, todos nós. E por mais que a empresa entre de acordo com o fator do risco, os números são grandes e os percentuais chamam atenção em relação a alguns pontos. Porque, por exemplo, lesões no dedo. Uma amputação de acordo com o dedo, trabalho manual do trabalhador da construção civil, aniquilou a carreira dele. Sim, perfeito. Acaba com a carreira dele. Um trauma no pé consolidado, uma lesão consolidada, pode acabar com a carreira dele. Então, essa preocupação da lesão incapacitante também tem que ser vista com muito cuidado. Eu não sei se nós temos mais tempo. Eu acredito que não. O Jorge pode me dizer... Temos 10 minutos ainda, doutor. Temos 10 minutos. Ok, nosso patrocinador vai entrar? Né?
O Ronaldinho, ele teve um problema técnico e a gente faz uma menção. Eu abro aqui a vinheta do Caça Vazamento e o doutor explica os trabalhos. Inclusive, o doutor Salvador, né, pode ficar a par aí dessa prestação de serviço que é muito importante, que é o caça-vazamento. Pode prosseguir, daqui a pouco eu jogo a vinheta e você dois encerram. Tá, ok. Então, me fala um pouquinho, Salvador, com a sua experiência toda, sobre essa questão da queda de altura. Entendeu? Queda é altura. Como é que normalmente acontece isso na construção civil? Qual é a praxe? Por favor. Pois essa questão do trabalho em altura, da queda de pessoas, queda de objetos, tem sido um tema bastante debatido na nossa indústria e é tanto que a gente teve aí a criação da NR35, né? Que a NR35 é específica para trabalho em altura. Acima de 2 metros já tem toda uma atenção, né, para as pessoas, para queda de materiais. Então, ela cria regras específicas para tudo isso. Você estava me falando da grua e eu já imaginando aqui, nós tivemos aí nos últimos 4 anos aqui no Distrito Federal, 3 acidentes fatais provocados justamente por gruas. Então, o trabalho da grua é um trabalho que está relacionado com essa questão da altura, tanto das pessoas quanto dos materiais que estão sendo içados e que podem vir a cair. Essa área, toda ela, daquela lança da grua, ela tem que ser isolada, não pode ter trabalhadores, pessoas passando por ali, porque qualquer erro ali pode provocar acidentes seríssimos, inclusive acidentes fatais, que a gente já teve aqui casos aqui no Distrito Federal sobre isso. Trabalho em fachadas também, um trabalho que requer uma atenção especialíssima na questão da montagem dos andaimes, na fixação desses andaimes, no treinamento dos trabalhadores, na saúde desse trabalhador, o trabalhador que tem algumas vezes um problema de pressão alta, ou uma diabetes, ou uma questão que possa trazer a possibilidade do mal súbito, ele tem que ser acompanhado para que ele consiga fazer esse trabalho com maior segurança. Então, todos esses aspectos, eles são muito relevantes, justamente para que a gente consiga aí tirar aí esse campeão de acidentes, né, que é a queda de pessoas, queda de objetos sobre pessoas, que a gente tem aí muito fortemente na indústria da construção civil. Aqui no Distrito Federal, a gente tem aí, nesses últimos anos, quase a metade dos acidentes relacionados com queda de altura, de pessoas ou de objetos. Então, tem que ter um olhar muito próximo, muito no dia a dia, para que a gente consiga evitar esses acidentes, para que a gente consiga dar maior segurança para esse trabalhador na execução desses acidentes. Então, a NR35, ela veio justamente para buscar esse caminho, inclusive delimitando todos os exames de saúde, né, na hora da admissão, os periódicos que esse trabalhador tem que realizar para que ele esteja apto a realizar esse trabalho em altura e toda uma cautela por parte das empresas no tocante aos materiais que estão sendo utilizados nas alturas das obras para que esses materiais não caiam, né, que tem as áreas isoladas para que se ele vier a cair, não caiam sobre pessoas. Então, esse tema é um tema bastante relevante que tem causado aí um número significativo de acidentes, inclusive acidentes fatais. Ok. O senhor falou que teve 3 casos de acidente envolvendo grua. Que o senhor lembra aí? Lembra? Esses casos de acidente foi em relação ao operador na grua ou os funcionários embaixo? Os funcionários embaixo. O senhor lembra? Não isolaram a área e aí estavam içando carga, a carga caiu e caiu sobre o trabalhador. Então a gente percebe... O senhor percebe que... Um erro de regra de gestão de risco, entendeu? O que eu percebo, a conclusão que eu chego é que pode ter NR, W, Y, pode ter tudo isso, pode ter legislação, pode tudo. O trabalhador, ele precisa também ajudar. Né? Está vendo um içamento?
não se arriscar passando por baixo. Né? É aquela história. Eu atuei na Promotoria de Justiça como estagiário desde 18 anos até meus 22 anos, 23 anos. E eu via muita coisa envolvendo morte com o pessoal passando por debaixo da passarela, Olha só. sofrendo atropelamento. É a mesma coisa. Tem uma passarela que é para você subir e sair do trânsito, e ele passa por debaixo. Então, tipo, aí vem a ter um atropelamento. Tá havendo um içamento, né? Tem que sempre pensar que a gravidade faz com que as coisas venham ao chão, em caso que venha a se desprender. E ele passa por baixo. Engraçado que ninguém me contou, eu vi com meus olhos. Eu até chamei minha esposa, olha só, vem cá ver que é o absurdo. Ele acha que aquele capacete é o capacete do Homem de Ferro. Entendeu? Ele acha que está com a armadura do Homem de Ferro. E, tipo, tem que ser punido. Esse funcionário tem que ser punido para a própria garantia da vida dele, da segurança dele. Entendeu? E eu acho o seguinte, o patrão, o empregador, bom empregador, não aquele empregador vacilão, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro também, ele tem que buscar esse empregado e falar o seguinte: nós vamos fazer uma reciclagem com você agora de treinamento, porque aquele treinamento não foi necessário, não foi suficiente. Vamos fazer um treinamento para você aprender isso, e depois você ainda vai explicar para os outros aqui o que não deve fazer, porque realmente são riscos bobos, inocentes demais para um adulto. Entendeu? O que a gente espera de um homem médio? Que ele tenha uma noção de vida, que ele tenha algum tipo de experiência e saiba que, se ele acelerar 200 km por hora ou 300 km por hora, o carro pode bater, a moto pode cair, pode acontecer alguma coisa. Ele tem que ter essa noção. Né? Sim. Tem um objeto levando um objeto, não tem uma tela de proteção, tem que questionar: cadê minha tela de proteção? Eu não consigo trabalhar assim. Aí entra tudo no direito de recusa novamente. Então, são muitas questões que realmente não fazem sentido. Então, doutor, o senhor quer fazer algum comentário? Aqui do Casa Vazamentos, e nós temos exatamente 2 minutinhos, porque temos a Voz do Brasil que entra em horário certo, né? E aí os doutores partem para as considerações finais. Ok? Tá bom. Ok. Perfeito. Obrigado. Vai abrir agora a vinheta? Vamos lá. Isso, é o Caça Vazamento, né? Que é o patrocínio, o apoiador cultural desse programa, e o doutor conhece já os trabalhos do Naupir, não é isso? E fica aí a vinheta. Até em casa, até na minha casa. Até minha casa. É o melhor e que nós o temos. doutor, que é presidente do sindicato, fica indicado aí um profissional que encontra realmente, sem quebra-quebra, os vazamentos. E partindo para as considerações finais, vocês fiquem à vontade, tem 1 minuto. Salvador, me escuta? Sim, doutor, estou ouvindo. Vamos marcar um próximo episódio para a gente falar sobre doenças ocupacionais no meio da condição civil. Então, fica as considerações finais do Joia, obrigado. Fica as considerações finais do presidente do sindicato, Salvador. Pode fazer suas considerações e em seguida eu faço as minhas. Perfeito. Queria aqui conclamar
todos os nossos trabalhadores para terem o maior cuidado, para tratar esse tema com bastante relevância, cumprir as determinações, buscar os treinamentos, buscar as reciclagens. E os nossos empresários, vamos tratar isso com o patamar de relevância que tem esse tema, para a gente preservar a integridade física dos nossos trabalhadores, para a gente preservar a vida desses trabalhadores. Nós precisamos andar juntos. Esse tema relacionado à segurança e saúde é de bastante relevância. Então, vamos dar a relevância que esse tema tem para que a gente consiga aí terminar os nossos empreendimentos, o empreendimento das empresas, com o menor índice possível, até mesmo com 0 acidentes, consequentemente, mostrando aí a responsabilidade social, responsabilidade de equilibrar esse ambiente dos empresários. Os sindicatos têm papel fundamental, nós temos buscado aí abrir as portas para que a gente consiga fazer isso. Quero agradecer, quero colocar o sindicato à disposição, nós temos os nossos WhatsApp, nós temos o nosso telefone, nosso Instagram, nosso Facebook, é o Esticombi Brasília. Obrigado, doutor Rafael, obrigado aqui o Jorge por nos acompanhar nesse momento. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Salvador, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, das indústrias da construção imobiliária de Brasília. Ouvi-lo aqui hoje foi um prazer gigante e espero tê-lo novamente no nosso programa, tanto na televisão quanto aqui. E eu tenho certeza que trouxe muitas informações importantes para o trabalhador, que o objetivo desse programa é alertar o trabalhador, é mostrar os casos, mostrar os descasos. Fica aqui o convite para que venham trabalhadores também da construção civil, um presidente trazendo, abre o canal aqui, nós 3, nós 4, para que possa ouvir também, entendeu? A opinião deles sobre seus acidentes, sobre seus casos, e sempre contar com o sindicato, que é o nosso presidente aí, Salvador, extremamente operante, preocupado com a segurança e saúde do trabalhador da construção civil.